Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai para mais um plantão do Blaugrana, o nosso tradicional vídeo de domingo à noite, onde a gente pega todas as principais notícias da semana e resume para você que quer ficar sabendo tudo o que acontece de importante com o Barcelona. A gente teve amistoso vencido por goleada, a gente teve especulações de jogadores muito importantes para o elenco que despertam interesse em clubes da Premier League, teve entrevista do Laporta falando sobre possíveis contratações futuras e a gente veio ao longo da semana falando e comentando sobre esses tópicos, só que agora a gente resume tudo isso para você que não viu nem no nosso Instagram, nem aqui no nosso YouTube. Beleza? Mas antes da gente ir para a informação, antes da gente ir para a discussão desses tópicos, não te esquece, esse lembrete é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa essa nova ferramenta que tem no YouTube que faz os vídeos ganharem mais repercussão, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E no caso do plantão do Blaugrana, além de entretenimento, o que tem muito também é informação. Vamos começar tópico por tópico. Primeiramente, o Barcelona disputou essa semana um amistoso contra o Seul FC. O jogo foi na Coreia. Muita gente no Brasil não conseguiu assistir porque o horário é um horário ingrato. É o horário de 8 da manhã. A maioria ou já está no trabalho ou está indo trabalhar, né? Existe algumas pessoas que pegam a partir das 10 da manhã o trabalho, né? Mas se não está no trabalho 8 da manhã, está indo trabalhar. A galera que estuda de manhã já está na aula desde 7h30. Então, muitos dos torcedores do Barcelona não puderam assistir essa partida. E a gente fez um vídeo comentando, resumindo, analisando o amistoso, mas em resumo aqui para você, a gente tenta trazer o que há de mais importante no domingo à noite. É importante a gente frisar que, nesse 7-3, o Gerard Martin jogou improvisado na zaga. Foi um pedido que muitos torcedores vinham fazendo e o Hansi Flick atendeu, porque o Gerard Martin tem porte de zagueiro e é muito mais, quando atua pela lateral, uma segurança defensiva do que um apoiador habilidoso. Ele não só fez um bom papel defendendo, como ainda deu uma assistência pisando no campo ofensivo, já que o Hansi Flick pede para os seus zagueiros irem muitas vezes até a intermediária do adversário quando ele está muito fechado. Então teve um bom desempenho. Nada impressionante e principalmente por ser numa pré-temporada, nenhuma garantia de que ele vai virar um dos grandes zagueiros do futebol mundial, mas um sinal positivo para quem pedir esse teste. O teste foi feito e o resultado foi legal. O resultado foi bacana. O Geoffrey Torrent também teve oportunidade, voltou a jogar bem, mas continua não sendo uma das figuras que o Hansi Flick conta para a temporada no time principal. Deve ficar alternando entre Barça B e treinos no time principal. Por enquanto, ainda não ganhou essa vaga, ainda não é uma figura que vai ficar em definitivo com a equipe que disputa a primeira divisão. Nós tivemos também aí o Ferran Torres fazendo gol, o Lamine Yamal fazendo gol, muitas notícias positivas para o Barcelona nesse amistoso. A notícia negativa é que o time tomou 3 gols de um time sul-coreano. Existe o asterisco da pré-temporada de ser normal ter mais desatenções, de ser normal sofrer mais gols, de ser normal você rodar tanto o elenco que até o entrosamento acaba atrapalhando os automatismos defensivos. Todos esses atenuantes existem e foram citados quando a gente analisou o jogo e vão ser reforçados aqui. No entanto, por ser um problema recorrente, que já ficou marcante no final da última temporada, deixa aí o sinal de alerta ligado para o torcedor de que é algo com o qual o Hansi Flick ainda precisa trabalhar um pouco mais. O aspecto defensivo do Barça continua sendo o único defeito que o torcedor, que os analistas podem encontrar numa equipe que é cada vez mais dominante, cada vez faz mais gols e cada vez parece ter mais talento ofensivo. Lamine Yamal não para de melhorar, Rafinha e Lewandowski parecem não ter perdido nem um pouco do ímpeto da temporada passada, o Ferran Torres continua evoluindo, chegaram Rashford e Rony Bardi. Não tenho dúvidas de que se o Barcelona perder partidas ou títulos, não vai ser por falta de gols, vai ser por gols sofridos. Fica aí o asterisco, fica aí o alerta para o Hansi Flick, que não me assiste, mas você que me assiste não vai poder dizer que eu não avisei.
O próximo jogo do Barcelona vai ser amanhã, segunda-feira, contra o Daegu FC, outra partida de pré-temporada que vai acontecer na Coreia, e mais uma vez, para quem mora no Brasil, vai ser um horário ingrato. Mais uma vez, 8 da manhã. Mas a boa notícia é que você vai ter a transmissão gratuita no YouTube. Então, se você trabalhar ou estiver no intervalo das aulas, não vou recomendar ninguém matar a aula para assistir, você consegue no seu celular abrir o YouTube e assistir a partida gratuitamente no canal do Barça. Canal FC Barcelona, o canal oficial do clube, vai transmitir. A narração vai ser em catalão. No entanto, você vai conseguir assistir no mudo ou num idioma que você não domina, mas bem melhor do que aquele primeiro amistoso contra o Vissel Kobe, né? Porque a gente teve que assistir em japonês, não tinha nenhum canal ocidental transmitindo o primeiro tempo. O Barcelona, percebendo os problemas que os streamings estavam tendo para poder fornecer o sinal, acabou transmitindo o segundo tempo no seu canal no YouTube e manteve essa tradição para os 2 jogos seguintes na Coreia. A gente teve que assistir o primeiro tempo em japonês contra o Vissel Kobe. O segundo tempo em catalão acabou sendo bem melhor, muito mais compreensível até para quem não domina o idioma. Vamos de palpite para o jogo de amanhã, só para colocar aí uma discussão bacana nos comentários. Para mim vai ser 5-0. Finalmente, a gente vai conseguir manter o nosso placar zerado. Clean sheet para os 2 goleiros. Joan Garcia deve jogar o primeiro tempo, o Chesney o segundo. Nenhum dos dois vai sofrer gol. 5-0 para o Barça, para já começar a aumentar a confiança do torcedor de que essa defesa vai encontrar os rumos da organização, do sucesso e da tríplice coroa. Porque menos que isso, a gente nem sai de casa, né? Torcedor do Barça é bastante ambicioso. Certo? De jogos, é isso. E de especulações de mercado, tu gosta, né? Eu sei que você gosta de ficar nessa especulação de mercado. Às vezes você lê a notícia, você sabe que é fake, mas você finge que acredita para poder debater. É bacana, é legal. E vamos tentar aqui trazer as que são verdadeiras, né? Porque se for para debater notícia falsa, já tem outros lugares aí em que a galera faz isso. Hector For saiu hoje, ao longo do dia, um aprofundamento da situação do Hector For. A gente já sabia que o Hansi Flick não conta com ele e existem alguns clubes interessados em contar com o seu futebol. Apareceram entre os que sondavam a situação do atleta, tentar entender o preço de compra, tentar entender o salário que ele pretende receber, a disponibilidade dele de se mudar e vestir a camisa dessa outra equipe. Essas são as famosas sondagens. E elas vieram do Ajax, elas vieram do Milan e elas vieram do FC Paris, que é o rival do PSG. Acabou de subir para a primeira divisão. Inclusive é curioso porque o estádio do PSG é de um lado da rua e o do Paris FC é do outro. Tu atravessa a rua, tu sai de um estádio e vai para o outro. É uma rivalidade que, por enquanto, ainda não se manifestou de maneira violenta. Tomara que continue desse jeito. E tem essa curiosidade aí. É literalmente atravessar a rua e você tá no estádio do outro. Parecido com o que acontece na rivalidade do Repá, em Belém do Pará. Para quem não sabe, é o clássico mais disputado da história do futebol. É o clássico que mais vezes aconteceu na história do futebol, Remo e Paysandu. E em Belém do Pará, a cidade onde eu nasci, tem uma avenida, que é Almirante Barroso. De um lado fica o estádio do Paysandu, que é a Curuzu, e do outro fica o estádio do Remo, que é o Baenão. Só que tem alguns quarteirões entre um e outro, né? A avenida segue, a Curuzu é aqui, perdão, a Curuzu é aqui, o Baenão é bem aqui, tem uma distância um pouco maior, mas parecido com o Paris, o Paris FC e o PSG, também é só atravessar a rua que tu sai de um estádio de um rival e encontra o do outro. Curiosidades do Blaugrana brasileiro. Mas voltando para o caso do Hector For, porque eu dei uma divagada bacana aí, né? Fugi do tema legal. Voltando para o caso do Hector For. O Hector For recebeu sondagem dessas 3 equipes e também do Mallorca. Mas o que o Mallorca quer? O Mallorca quer empréstimo. Os outros 3 querem compra. O Barcelona, meus amigos, ele não está interessado, isso daí foi uma novidade que saiu recentemente, em vender o Hector For de imediato. Acredita-se que ele é um jogador muito talentoso que vai se valorizar muito nos próximos anos. Não tem espaço para ele no elenco, ele não vai ter minutagem, a progressão dele vai ser limitada pela falta de tempo de jogo, então ele tem que sair. Mas não em definitivo, emprestado, para jogar, se desenvolver e das duas uma. Mostrar o potencial de que ele pode voltar
e vestir a camisa do Barça e fazer carreira no clube, ou pelo menos se valorizar para ser uma venda mais atrativa. Hoje, ninguém pagaria mais do que 3 milhões no Hector Ford. Por dois motivos. Primeiro porque ele nunca se consolidou numa primeira divisão. Todas as vezes que ele jogou, ele mostrou muita instabilidade. É um jogador ainda a ser lapidado. É um lateral. Lateral é provavelmente a posição mais barata do futebol mundial. É lateral ou goleiro? Sendo que eu acho o goleiro bem mais importante que o lateral. Eu nem entendo porque o goleiro é tão barato, mas enfim. É lateral ou goleiro. E o Hector Ford, portanto, sairia por um valor de mercado muito baixo se ele não vestir uma camisa, mesmo que não seja do Barcelona, e mostre, se ele não mostrar o seu potencial disputando uma primeira divisão, dificilmente o Barça vai conseguir ter um retorno financeiro com a venda. Então, seja para se consolidar no time, seja para gerar uma grana, o Hector Ford ser emprestado é o melhor caminho, segundo a diretoria do Barça. Passa pela vontade do atleta, o atleta tem peso numa decisão do tipo. Se ele não quiser ir para uma das equipes, no momento só tem uma, o Mallorca, que tem interesse no seu empréstimo, não tem o que fazer. O Barça vai vender. Ficar na equipe é considerado o pior dos cenários pela diretoria e quanto mais o tempo passa, também pelo entorno do jogador. Beleza? Outra figura que já tem a sua saída garantida é o Oriol Romeu. A galera às vezes até esquece, né, que o Oriol Romeu ainda faz parte do elenco do Barça e é compreensível, porque ele não tem importância nenhuma, jogou a temporada... Credo, que coisa horrível que eu falei, né? Não tem importância nenhuma que eu digo no aspecto das escalações, o Hansi Flick não enxerga ele como uma figura importante, melhor organizar a frase desse jeito. Ele não tem importância pro elenco, no nível tático, no nível técnico, e a última temporada ele jogou emprestado ao Girona. Então ele volta e a galera até esquece que ele faz parte do grupo. Não foi para pré-temporada e está negociando a sua rescisão. O Girona deve ser o destino do jogador que está negociando um acordo de rescisão. O problema é que ele ganha no Barcelona pouco mais de 4 milhões de euros por temporada. E o que ele quer é receber pelo menos uma parte desse dinheiro para ir para o Girona. Lá vai receber 1 milhão, 2 milhões e não sair no prejuízo. Então, ó, eu vou para o Girona, eu vou ganhar 2, mas aqui era para eu ganhar 4. Me paga 2, eu vou para lá, tu economiza 2 e eu não perco nada. Só que a diretoria do Barcelona está respondendo, beleza, tu é o Mickey, eu sou o Pateta, né? Tu leva toda a grana, eu não recebo nada, o Girona não me paga, eu te pago metade do teu salário para tu não jogar aqui, não tá bacana para mim. A gente rescinde, você vai para lá, mas você não cobra nenhum centavo do seu salário. Tá tendo essa conversa e os dois estão fadados a se entender. Porque nem para o Barcelona é interessante ter o Oriol Romeu ocupando o fair play financeiro, nem para o Oriol Romeu é interessante, na reta final da carreira, ficar treinando em separado, não participar nem da pré-temporada, não ter nenhuma oportunidade de jogo. Ele quer sair, o clube quer que ele saia, só falta os detalhes do acordo. Beleza? No caso de Ter Stegen, Iñaki Peña, no caso de outros dos jogadores que o clube considera dispensáveis, o Jean Virgili também, que pediu para ser negociado, a gente não tem novidades nessa última semana, que a gente já não sabe desde a semana anterior. O Virgili quer sair, mas o Barça só vai vender se tiver uma oferta interessante. Ele não quer ficar jogando no Barça B e não se considera que ele está pronto para o Barça principal, tanto que nem para a pré-temporada ele foi. O Iñaki Peña também quer sair, o Barça quer que ele saia, mas não apareceu ninguém ainda que pagasse o salário dele. Então ele está ficando, em algum momento ele vai ter que aceitar reduzir para poder ir embora, ou viver esse ano aí treinando, porque jogar mesmo não vai ter oportunidade. E o Ter Stegen fez cirurgia, está lesionado, não tem nenhuma novidade, nem do fair play financeiro que ele possa abrir, nem do relatório médico que vai ser enviado para a Liga, nenhuma novidade. Tudo que vocês já sabem da semana passada continua valendo agora. Tudo bem? Quem tem novidade é Koundé, De Jong e Eric Garcia, porque mais um passo foi dado em direção à renovação desses jogadores. O Deco está dando prioridade para as renovações, até porque você contratar um jogador é ocupar fair play financeiro. Renovar um jogador, mesmo com aumento salarial, dentro da maneira que funciona o fair play na Espanha, você abre fair play financeiro quando esse jogador veio comprado. Então, o Koundé vem do Sevilha, o De Jong vem do Ajax,
A gente tem o Eric Garcia, que veio de graça do Manchester City. No caso dele, esse raciocínio não se aplica. Mas tanto para o Koundé quanto para o De Jong, que vieram comprados, uma renovação abre fair play financeiro, ao invés de ocupar. Explicamos melhor em outros vídeos, mas só para resumir, quando você compra o jogador, você vai ter a ocupação do fair play financeiro, o preço de compra dividido pelo número de anos do contrato e o resultado disso somado com o salário, certo? Mas você só pode dividir, não importa o tempo de duração do contrato, em no máximo 5 anos. Isso é uma especificidade da Espanha, na Inglaterra não. Se assinar por 7 anos, divide por 7. Na Espanha, no máximo 5. E o jogador, quando renova, aí sim pode haver aquela divisão pela totalidade do contrato dele. Então, o De Jong foi comprado em 2019. Até agora, o De Jong ainda tem o preço dele, quando ele veio do Ajax, ocupando o fair play financeiro. Quando renova, dilui esse valor pelos anos seguintes, abre fair play financeiro. A mesma coisa vale para o Koundé, que veio do Sevilha. Então, a operação renovação não é só para garantir o futuro do clube, mas também para garantir o fair play financeiro no presente da inscrição dos reforços, que ainda não foram inscritos, certo? O Koundé já falou em entrevista que tá tudo certo. Não, todo o acordo já está feito. A gente só está esperando eu chegar em Barcelona para eu poder assinar e fazer a foto. Ele já falou numa entrevista. Então, Koundé até 2030 já é uma realidade. O De Jong também numa entrevista falou que ainda não está tudo certo, mas que ele vai assinar com o Barça, ele quer assinar, o clube quer assinar com ele, as conversas estão indo da maneira que devem, a assinatura vai acontecer. É para ninguém duvidar e nem se preocupar, ele vai renovar com o Barcelona, mas ele ainda quer discutir alguns detalhes. O que muita gente fala é que o Barça está pedindo para ele reduzir o salário, que é para o fair play financeiro melhorar mais ainda e ajudar o time a ficar competitivo, mas o holandês, por enquanto, ainda não aceitou. O que ele quer é manter o salário. Geralmente, quando renova, aumenta. Ele acha que já é sacrifício suficiente não aumentar, manter. O Barça tenta convencer a baixar, vamos ver para que lado vai, mas segundo o holandês, e as próprias entrevistas do Laporte e do Deco dão a entender isso, já faltam poucos detalhes para a renovação dele acontecer. No caso do Eric Garcia, ele já está na fila, já existem os contatos iniciais, o contrato dele acaba em 2026, então se ele não renovar, ele sai de graça no fim da temporada, se ele não renovar, ele sai de graça no fim da temporada. E a gente sabe que o Barcelona estabeleceu o quê? Nenhum jogador que tenha contrato encerrando em 2026 vai permanecer no elenco. Ou será vendido ou será renovado. O Christensen, o Barça quer vender. Não sei se vai acontecer, tempo dirá. Mas o Barça quer vender, porque o contrato dele acaba em 2026 e não há interesse na renovação. No caso do Eric Garcia e do De Jong, que também acaba em 2026, oferta de renovação, a discussão pela renovação já acontecendo. Beleza? Falando de outros jogadores que estão no grupo, Cazador e Fermin, saíram aí algumas notícias, especulações em jornais da Inglaterra de que o Cazador interessa a vários clubes ingleses, inclusive ele já teria sido procurado em dado momento da janela pelo Chelsea, mas fechou as portas e aí o Chelsea deu uma recuada, só que não descarta tentar novamente um pouco mais no final de agosto, ali nas últimas semanas, nos últimos dias. E a novidade que surgiu ontem, inclusive, o Manchester United, segundo o Jornal da Inglaterra, prepara uma oferta de 70 milhões pelo Fermin. E gostaria de comprar o jogador do Barça, ainda que por um preço surreal, porque enxerga nele um futuro brilhante e que pode elevar o patamar do meio-campo do United, né? Aí tem muita gente discutindo, será que é verdade? Será que é mentira? Os jornais que soltaram essas notícias, eles estão tentando cravar que jogadores tão identificados com o clube vão sair? E aí vamos separar as coisas. Nenhum jornal disse que o Barça vai aceitar. Só disse que os clubes da Premier League pretendem oferecer. Isso eu acredito. Agora, o Barça aceitar a saída do Fermin é impossível. E o Barça aceitar a saída do Cazador é possível, mas ele aceitar sair é impossível. As chances são pequenas do Barça aceitar que o Cazador saia.
Mas o casador aceitar, chance zero. Então, são negociações que foram especuladas, que geraram bastante burburinho, que a gente chegou a comentar o impacto no fair play financeiro. Se fosse para escolher só um dos dois, quem vendia e com quem ficava, a gente deu atenção, porque era um tema legal, mas sempre fazendo a ressalva. Galera, dificilmente qualquer um dos dois vai ser vendido. O mais provável é que ambos permaneçam, porque é a vontade do jogador, da comissão técnica e da diretoria. Então, as notícias surgiram, ganharam repercussão, mas dificilmente vão se concretizar na prática. Beleza? Ainda nessa esteira de falar dos jogadores, Lewandowski e Ferran Torres receberam um aviso do Hansi Flick. Ninguém tem vaga garantida. O aviso para o polonês é no sentido de, se você não trabalhar, você vai perder. E para o valenciano, para o tiburão Ferran Torres, o recado é, se você trabalhar, quem sabe, você não vira o meu camisa 9, você não vira o meu titular. Muita gente especulando, e eu concordo, que isso é mais uma maneira de manter os dois motivados do que necessariamente uma realidade. Muito dificilmente o Lewandowski perde a posição para o Ferran, porque apesar do Ferran estar jogando pra caramba, o Lewandowski foi o grande artilheiro do futebol europeu na última temporada. Se você somar gols por clubes e seleção, ele foi o jogador que mais fez gol na temporada passada. Ele fez 45, Harry Kane 43, Mbappé 44. Se não estou perdido nos números, quando a gente fala de clube e seleção, tá? Esse é o ranking. O Gyökeres fez mais gols que todo mundo, beirou os 60 gols, só que pelo Campeonato Português não é uma das grandes ligas europeias. A gente tira da conta e é muito difícil imaginar que, ainda que ele caia de ritmo, ele vai cair tanto a ponto de deixar de ser um atacante útil. No entanto, eu acho que a estratégia do Hansi Flick é muito inteligente. Eu mantenho o Lewandowski trabalhando para ele saber que não tem vaga garantida e que, portanto, ele precisa me ajudar correndo, pressionando, não só com gols, trabalhando no dia a dia e tudo mais. Ninguém tem vaga garantida. E eu também mantenho o Ferran motivado, porque a idade do Lewandowski, ele vai entrar essa temporada com 37 anos. Ela vai exigir alguns cuidados. Ele não vai poder jogar quarta e domingo. Ele não vai poder emendar 10 partidas consecutivas. O Ferran vai ser muito necessário e muito útil. Se ele entra na temporada pensando que ele é reserva, sem imaginar que trabalhando duro ele possa ser titular, ele vai jogar muito menos, ele vai contribuir muito menos. Para mim, uma estratégia muito boa do Hansi Flick. Tomara que funcione. Tomara que ao invés de criar uma rixa, que eu acho muito difícil, tá? Algumas pessoas levantaram a possibilidade, eu acho virtualmente impossível. Mas não me impede de fazer o desejo. Tomara que não crie a rixa, tomara que crie uma competição saudável. De um Lewandowski que vai querer fazer 50, porque quando ele fez 45 não foi o suficiente para ter vaga garantida. E de um Ferran Torres que queira melhorar os números na temporada passada. Ele que fez 19 gols, que nessa almeja fazer 25. Beleza? Só para encerrar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho aqui dos patrocínios, né? O Barcelona fechou um novo patrocínio, um patrocínio de 44 milhões de euros com a República Democrática do Congo. A galera não entendeu muito bem, pô, mas tá divulgando o quê? Tá divulgando o país? E é isso mesmo, só que tá divulgando o turismo no país, né? Você já deve ter visto Ruanda fazer isso em muitos clubes da Premier League, né? Coloca na camisa dos times, visite Ruanda, visit Ruanda. E paga uma grana para os clubes para eles divulgarem o turismo no país, né? Só que, no caso do Barcelona, ainda não ficou claro se esse patrocínio vai ser para ir para a camisa ou se é algum patrocínio desses de fazer parceria, do Barça divulgar eventos, organizar eventos no país. Isso ainda não ficou claro. O que todo mundo já sabe é, vai entrar grana, 44 milhões, 11 milhões por temporada durante 4 temporadas, e isso vai ajudar bastante o fair play financeiro da equipe. Esses patrocínios sempre ajudam a enquadrar as contas de qualquer instituição. Quando saiu essa notícia, a galera falou, caramba, e o Spotify? O Spotify, gente, é o patrocinador master, é o patrocinador principal, é o patrocinador que mais paga 70 milhões por temporada. Mas não é patrocinador único. O Barcelona tem parceria com a Ambilight, que é de televisão, com a Cupra, que é de carro. Tem vários patrocinadores. O Barcelona não tem um patrocinador só.
mas o principal, o Master, por isso tem mais destaque na camisa, tem os naming rights do estádio, tem um impacto maior dentro do clube e nos eventos que acontecem fora, é o Spotify. A gente está falando de patrocinadores secundários, principal sempre será, ou pelo menos por enquanto é, o Spotify. E eu digo isso porque o Laporta já deu umas declarações dizendo que esse acordo com o Spotify está desatualizado. Quando eles fecharam esses 70 milhões, o Barcelona estava numa situação de crise. Agora o Barcelona é o time mais quente do mundo, tem Lamine Yamal, tem Pedri, tem Rafinha, tem candidatos à bola de ouro, tem jovens empolgantes, pratica o melhor futebol. Pô, estamos num outro momento. O Spotify tinha que estar pagando mais e ele vai querer essa renegociação. Beleza? Dizem que ele pretende fechar um acordo de 120 milhões por temporada, superando, portanto, em 50 milhões o acordo atual. Vamos ver se o Spotify vai sentar na mesa com o peito aberto para fazer acontecer ou se vai tentar puxar para baixo. Se morrer na casa dos 100 milhões já está ótimo. O Barcelona já vai ter um aumento significativo, beleza? E outros dois interessados em se tornar patrocinadores do Barça, a República Democrática do Congo está fechada. Mas tem duas empresas orientais que querem patrocinar o Barcelona, mas que ainda estão no início dos contatos. A gente já falou? Hyundai e Rakuten. A Hyundai vai ter um problema porque vai ter que fazer uma oferta que supere a da Cupra. Porque você não pode ser patrocinado por duas empresas de carro. Como é que você vai divulgar o Cupra e o Hyundai ao mesmo tempo? Não vai dar certo. Então, ali você vai ter um conflito, ou é um ou é outro. No caso da Rakuten, ela já foi patrocinadora master do Barça e, por enquanto, o cenário é de voltar como patrocinadora secundária. Não é para tirar o espaço do Spotify, é para ser mais um parceiro e também não ficou claro, até porque ainda está no começo a tratativa, se vai aparecer na camisa ou se vai ser parceiro de evento, de divulgações em rede social e por aí afora. De uma forma ou de outra, tudo isso é um excelente sinal para o Barcelona. Voltou a ser um time que todas as grandes empresas querem associar a sua marca. Houve uma época em que era o contrário. O Barcelona tinha que ficar batendo na porta das empresas até achar alguém para ser parceiro. O Bartomeu quase afundou o time. O Laporta conseguiu reerguer. Beleza? E por fim, quase que eu esqueço, ainda bem que eu anotei, entrevista do Cubarsí, falando que o Hansi Flick está testando novos mecanismos defensivos, principalmente reduzir a exposição da linha alta e do uso da linha de impedimento como estratégia defensiva. O Cubarsí deixou muito claro que não se vai abandonar, mas vai se usar de maneira mais dosada. Isso não explicita como que vai ser essa redução, se vai ser uma alternância, em alguns momentos usa, em outros não, se vai depender do adversário, se vai depender do resultado. Ele não explicou com profundidade, até porque se fizesse isso, estava dando um tiro no pé, estava revelando as táticas da equipe, né? Mas ele já avisou que a gente vai ter uma mudança na utilização da linha alta, da linha de impedimento, algo que muitos torcedores pediam e que faz sentido, mas que o treinador precisava treinar, organizar, conceituar. Não é simplesmente na quarta-feira usa, domingo troca, que era o que a gente teria feito se fizesse a mudança lá em maio. Com uma pré-temporada, você não precisando trocar o pneu do carro com o carro andando, você leva o carro para a oficina, que é a pré-temporada, e aí você troca não só o pneu, troca o óleo, enche o tanque de gasolina, faz o balanceamento, enfim. Aí sim, essas mudanças mais extremas podem acontecer e estão acontecendo. Acho positivo, acho que o Hansi Flick é muito inteligente e humilde, ele percebeu que funcionou durante boa parte da temporada, mas na reta final, principalmente, os adversários aprenderam a combater essa estratégia, está na hora de mudar, ou pelo menos adaptar. E as adaptações, segundo o Cubarsí, já estão acontecendo. Beleza? Tudo o que havia de mais importante na semana, nós falamos. Então, se você ficou até o final, é porque você sentiu entretido, você se sentiu entretido e informado. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa para a gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo.
e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.